Quem nunca terminou uma série incrível, tipo Avatar, a Lenda de Aang, e ficou com aquele sentimento de e agora? Aquele vazio, sabe? Aquela vontade de que a história não acabasse? Pois é bem nesse ponto que um novo universo, um universo inteiro de criatividade, começa a nascer. A gente tá falando, claro, do mundo das fanfics. Então, bora mergulhar nessa história. A gente vai entender por que as fanfics existem, como esses universos são construídos, quais são as regras, digamos, secretas, e no final vamos falar dessa relação super curiosa entre a criatividade dos fãs e a própria história oficial. Bom, para começar, a gente precisa entender a motivação por trás de tudo isso. O que leva alguém a gastar horas e horas escrevendo sobre um mundo que, tecnicamente, já está pronto? A essência está toda aí, na pergunta "e se?". É uma vontade enorme de preencher as lacunas que a história original deixou, sabe? É um jeito de explorar outras possibilidades, às vezes até de consertar uma coisa que não agradou muito, ou simplesmente de passar mais um tempinho com aqueles personagens que a gente adora. E a fanfic, ou ficção de fã, não é de hoje, não. As raízes modernas dela vêm lá de fandoms como Star Trek. Naquela época, os fãs queriam muito ver alguns relacionamentos, tipo entre o Kirk e o Spock, que a televisão dos anos 60 jamais mostraria. Era um jeito de criar a representatividade que não existia. E esse mundo todo tem uma linguagem própria, viu? É cheio de termos, conceitos, que quem tá dentro do fandom já conhece de cor. A primeira distinção, e a mais importante, é essa aqui: cânone versus fandom. O cânone é aquilo que é oficial, o que os criadores estabeleceram. Já o fandom, o fandom é a lore criada pela comunidade. São ideias que foram tão repetidas e aceitas que às vezes a gente até esquece que não são oficiais. E o grande motor de boa parte desse universo? O shipping. É basicamente a torcida para ver dois personagens juntos como um casal. E não importa se é um casal que a história original já sugeria ou um que os fãs criaram do mais absoluto zero. E olha, o romance realmente domina o cenário. Alguns dados mostram que as histórias românticas são, de longe, as mais populares, principalmente as do tipo slash, que focam em casais do mesmo gênero. Na verdade, as histórias que não têm romance nenhum são a minoria. Para construir essas narrativas, quem escreve geralmente usa os tropes, que são tipo uns moldes de história que todo mundo já conhece. Coisas como de inimigos a amantes, ou a clássica e ótima desculpa do só tinha uma cama, são atalhos que o público adora, porque já cria aquela expectativa sobre o que vai acontecer. Mas calma lá, não é só jogar os personagens num tropo qualquer e pronto. Existe uma espécie de código de conduta, sabe? Várias regras não escritas sobre como fazer uma fanfic de qualidade. E o ponto crucial aqui é a comunidade. Plataformas como o Archive of Our Own, o famoso AO3, ou servidores de Discord são os lugares onde essas regras são debatidas e, no fim, estabelecidas. É um grande processo coletivo. A regra de ouro é a caracterização. Manter um personagem fiel à sua essência é fundamental. Ninguém quer ler uma história e pensar, esse não é o Zuko que eu conheço. E personagens perfeitinhos, as chamadas Mary Sues, são quase um crime, porque, sem falhas, sem conflito, não tem história. E esse exemplo ilustra um princípio básico da escrita de um jeito brilhante. A comunidade valoriza demais o famoso mostre não conte. Ao invés de só falar que um personagem sentiu algo, uma boa fic descreve as ações e reações que revelam aquela emoção. Além da parte da escrita, tem a etiqueta. Usar as tags certas para marcar a história é um sinal de respeito com quem vai ler. Imagina começar a ler esperando um romance leve e dar de cara com uma tragédia. Ninguém merece. E claro, uma formatação limpa e um leitor beta, alguém para revisar o texto, fazem toda a diferença. E é aqui que a nossa análise dá uma virada bem interessante. A gente vai sair um pouco do mundo dos fãs para dar uma espiada no futuro oficial da franquia Avatar. A pergunta que fica no ar é: e se aquelas ideias que vivem soltas por aí, no universo das fanfics, de repente começassem a aparecer oficiais? Então, começaram a circular uns rumores sobre a próxima série animada de Avatar que são, para dizer o mínimo, dramáticos. Um cataclisma global, o fim das 4 nações, uma nova Avatar com uma irmã gêmea secreta e a culpa de tudo isso caindo nas costas da Korra. Pesado. A reação de muita gente foi imediata. E esse comentário aqui de um usuário do Reddit resumiu o sentimento geral perfeitamente. A galera olhou para esses rumores e a primeira coisa que veio à cabeça foi: isso aqui parece que saiu direto de uma fanfic bem ousada do AO3.
E se a gente parar para analisar, a conexão é inegável. Um evento que muda completamente as regras do jogo, uma irmã gêmea que ninguém conhecia, um mundo pós-apocalíptico, cada ponto desses rumores bate direitinho com um trope clássico de universo alternativo ou de divergência do cânone que já existe há anos e anos no mundo das fanfics. E isso tudo leva a gente para uma reflexão pouco maior sobre como as histórias são criadas hoje em dia e sobre a cultura de fã no geral. Por muito tempo, o que acontecia no fandom ficava no fandom. Era um espaço seguro, bem separado da indústria oficial, às vezes até meio escondido por causa de questões de direitos autorais e tudo mais. Só que hoje, essa parede não é mais tão sólida. Os criadores vão em convenções, seguem a arte dos fãs nas redes sociais, alguns até admitem abertamente que leem fanfics. Aquela conversa de mão única já não existe mais. Essa aproximação toda, por um lado, cria um sentimento de colaboração, o que é incrível, mas por outro, também gera polêmica. Muitos fãs começam a se perguntar, peraí, as nossas ideias estão sendo usadas? A história oficial está perdendo a originalidade? E essa é a grande questão que fica. Será que a gente está entrando numa nova era? Uma era onde a distinção entre quem cria e quem é fã se torna cada vez menos importante? Onde as histórias que a gente mais ama evoluem num diálogo constante com o seu público? Fica aí a reflexão.